bom podemos estar juntos adorando ao Senhor. E essa nova experiência tem nos dado a alegria de ter outras pessoas junto conosco que não estariam. Alguns de nossos familiares que moram distantes, meus familiares, familiares de outras pessoas da igreja, outros amigos, e sempre estão participando com a gente. Tem dado à igreja também a oportunidade de chegar com a palavra de Deus, com os louvores, com as orações, em lugares que ela não estava chegando antes. Então, obrigado por você estar com a gente e que você possa acolher a palavra do Senhor no seu coração também. Nós vamos abrir nossas Bíblias e compartilhar nesta noite o texto de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Nós estamos pensando sobre contextos e parábolas no Evangelho de Lucas. Olhando algumas parábolas no Evangelho de Lucas, preocupados tanto com o contexto em que ela foi contada, o contexto em que ela foi acolhida, então o contexto em que as pessoas viviam, como também o ensino que ela traz em si. O texto diz assim: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e ser-lhes-á dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu lhes dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. Essa parábola ela tem algumas características especiais. E, na verdade, são 2 parábolas. E a segunda parábola ela vem como uma explicação da primeira. Então Jesus ele conta uma parábola e na sequência ele conta outra parábola, porque aí ele está explicando a primeira parábola com outra parábola e trazendo entendimento do que ele está falando, o ensino que ele está proferindo ali para os seus ouvintes. O contexto imediato dessa parábola, se nós fôssemos ler desde o versículo 1 do capítulo 11, é um momento de oração. O contexto dessa parábola, ela se dá, o que motiva Jesus a contar essa parábola, o ensino que ele está querendo trazer para as pessoas que estão ali em torno dele, é sobre a oração. O texto nos fala que Jesus estava orando. E a oração de Jesus impressionou as pessoas que estavam ali com ele. Na verdade, o que nós podemos entender é que a vida de oração de Jesus impressionava os seus discípulos. Os seus discípulos que acompanhavam Jesus no dia a dia e os via orar regularmente, eles ficavam impressionados com a maneira com que Jesus orava. E os discípulos então fazem um pedido a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar. É nessa ocasião que Lucas registra a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como ficou popularmente conhecida, é a oração do Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6, registrada no Evangelho de Mateus,
quando Jesus profere ali o Sermão do Monte, seus ensinos naquele monte. Mas Lucas, ele coloca nessa ocasião, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, enfim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Evangelho de Lucas é um pouquinho diferente do que está no Evangelho de Mateus. Mas ali é então que Lucas registra essa oração. E na sequência de Jesus ensinar os discípulos a fazer essa oração, a oração do Pai Nosso, ele então narra estas duas parábolas, trazendo um ensino para aquelas pessoas sobre a vida de oração. Duas observações que é interessante a gente enxergar no texto e perceber no texto. Uma delas, a primeira delas, nós já falamos algumas vezes antes, quando estamos falando dessas parábolas, que seguir Jesus é estar numa caminhada. Por isso o termo, seguir. Então o cristianismo, ele é chamado também de o seguimento de Jesus. Estamos seguindo a Jesus. Seguir Jesus se dá na dinâmica da vida. O cristianismo, como ficou cunhado esse segmento, ele não é feito de rituais, ele não é feito de momentos específicos. A vida cristã, ela não se dá com dia e hora marcada, no cumprimento de rituais. A vida cristã, ela é a vida do cristão. A vida da pessoa, do discípulo que segue Jesus, ela é toda cristã. Nós não podemos conceber aí um dualismo, vida cristã e vida secular, como se costuma dizer. O seguimento de Jesus se dá no dia a dia. E o ensino de Jesus sobre a oração, ele se dá no dia a dia, ele se dá nesse contexto de Jesus estar na caminhada, e Jesus agora está partindo para Jerusalém. Lucas vai ocupar 10 capítulos do seu livro nessa trajetória de Jesus até Jerusalém, na Galileia para Jerusalém. E é nessa caminhada de Jesus, no dia a dia, que Jesus vai discipulando as pessoas, que Jesus vai ensinando os seus discípulos, que Jesus vai ensinando a vontade de Deus. Então esse ensino de oração registrado aqui no Evangelho de Lucas, ele se dá no dia a dia. Ele se dá na convivência. É convivendo com Jesus que os discípulos aprendem a orar. Isso é um paradigma que precisa ser resgatado na igreja. De que o discipulado ele se dá com a vida, com os relacionamentos. O discipulado ele se dá na convivência. Nós não podemos pensar que confinamos um grupo de pessoas numa sala de aula durante 1 hora, uma vez por semana, que estamos ensinando as pessoas a viver como Jesus viveu. O momento do ensino ele é importante, ele tem o seu lugar. Mas se queremos fazer discípulos, é preciso convivência, é preciso relacionamento, é preciso andar juntos. Daí a importância das nossas células. Quando temos as nossas células, é muito mais do que você reunir um grupo de pessoas em uma casa para ensinar alguma coisa. É muito mais relacionamento, é muito mais convivência. Até porque a experiência de uma célula não pode se restringir a uma reunião semanal. É um grupo de pessoas que convivem e, por ocasião, se reúnem uma vez por semana. É assim que se faz discípulos. É assim que as pessoas aprendem a orar, estando reunidas, juntos orando. É as pessoas vendo o outro orar e falam assim, eu quero aprender a orar como você. Como foi a experiência de Jesus. Os discípulos viram Jesus orar e falaram, Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor ora. E aí Jesus aplicou o ensino. Então o ensino ele tem o seu ensino cognitivo, né? Ele tem o seu lugar, seu momento, seu espaço. Mas não é só assim que se faz discípulos, ou é o menos que se faz discípulos é assim, né? É na convivência. Uma outra observação é o impacto da oração.
porque quando os discípulos veem Jesus orando, eles ficam impactados e eles também querem aprender a orar. Parece que aqui acontecia algo muito sério, muito profundo quando Jesus estava orando. Não era assim estar junto com Jesus orando, estar vendo Jesus orar. A impressão que nos dá é que era muito mais do que aquelas palavras repetitivas, aquelas palavras que a gente usa, né? E aí nós aprendemos a orar e nós parece que criamos um roteiro de oração, né? Tem pessoas que é Deus de Isaac, já viu isso? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e vai puxando a linha, né? Não estou dizendo que é errado fazer isso, cada um ora do seu jeito. Mas estou dizendo que quando Jesus orava, as pessoas tinham aquela nitidez de que ele estava conversando com Deus, que ele estava se relacionando com Deus, que ele estava presente com Deus, que algo místico, sobrenatural estava acontecendo ali com um homem ajoelhado ou em pé, como quer que ele estivesse. Ele estava na presença do Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus do universo, e se relacionando com esse Deus do universo. Essa é a grandeza da oração, essa é a beleza da oração, é a gente poder conversar com o Senhor de todo o universo, de toda a terra, de todo o universo, de todos nós. É estar conversando diretamente com Deus. Quando alguém quer aprender a orar, a gente costuma falar assim, o que é orar? Você fala, orar é uma conversa, né? É uma conversa com Deus. É igual você conversa com uma pessoa, você conversa com Deus. Não está errado. Mas parece que quando Jesus orava, as pessoas sentiam que havia algo sincero naquela fala com Deus. Havia algo mais profundo do que um simples bate-papo. Havia espiritualidade, havia intensidade. Havia a manifestação da presença de Deus na oração. Então, que nós possamos cultivar essa vida de oração também. E quando nos colocarmos para orar em oração, seja num culto público, seja em nossas casas, com as nossas famílias, seja sozinhos, que também a gente possa ter essa consciência da grandeza que está acontecendo naquele momento. Estamos conversando com o Senhor, com Deus do universo. Quando Jesus passa essa impressão, e as pessoas percebem isso, elas querem aprender a orar com Jesus. E aí então elas perguntam, pedem para que Jesus as ensine a orar. Jesus ensina e Jesus conta essas parábolas. A primeira parábola é um assunto relacionado a amigos. Então na primeira parábola Jesus fala de 3 amigos. Temos o amigo que faz a visita inesperada. Então é um amigo que está em viagem e chega no meio da noite na casa de um outro amigo e chega com fome, pedindo hospedagem, provavelmente para continuar posteriormente a sua viagem. Então temos esse amigo inesperado que chega. Temos o amigo que acolhe. Chega um amigo em nossa casa, mesmo fora de hora, a gente acolhe. E é só na casa de amigos mesmo que a gente faz isso, né? A gente fala, casa de quem que eu vou? E aí você escolhe um amigo. Esse amigo, ele está desprovido de alimento. E ele, então, não tem o que servir para o amigo inesperado que chegou. E ele tem um outro amigo. E ele, então, vai na casa desse amigo e vai pedir alimento para esse outro amigo. Esse outro amigo já está dormindo e ele usa, assim, uma desculpa, né? Ele tem um motivo que ele poderia não ajudar. Ele diz assim, eu já estou dormindo com os meus filhos. A porta já está trancada. Então não tem como eu levantar e dar a comida que você está pedindo, dar o que você me pede. Na verdade, Jesus começa a contar essa parábola colocando como uma suposição. É como se ele dissesse, imagine vocês se acontecesse isso. Ou talvez Jesus falasse em forma de uma pergunta. Se alguém fosse na casa de um outro amigo, contasse toda a história, será que esse amigo não daria o que ele servir para o outro que chegou? Não atenderia o pedido?
A maneira com que Jesus conta a história, ela já espera uma resposta negativa. Não, a pessoa vai sim se levantar e vai atender o pedido do amigo. Ainda mais quando nós conseguimos imergir na cultura do Oriente Médio, o valor que essas pessoas dão à hospitalidade. Para aquelas pessoas do Oriente Médio, a hospitalidade é algo precioso, é algo caro, é algo de que é imprescindível para eles. Eles não abrem mão disso. Então, para os ouvintes de primeira mão, está claro para eles que a resposta é não. Nós nunca imaginamos isso, que vai chegar um amigo na casa de uma pessoa, ela não vai ter o que servir, ela vai na casa de um outro amigo e o outro amigo vai inventar uma desculpa e não vai querer ajudá-lo a hospedar bem a outra pessoa e dar o que alimentar aquela pessoa que chegou. Para os ouvintes imediatos ali, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, isso era inimaginável, isso era impensável. Para eles, é claro que a pessoa vai se levantar e vai dar o que comer. Para nós, é um pouquinho diferente, né? Se a pessoa chega de carro, a gente já fala assim, por que não parou num graal, né? Por que não parou numa parada que tem na estrada? Qualquer uma que fosse. E já não comeu, já não comprou alguma. Inclusive, podia ter o bom senso de trazer alguma coisa para casa também, né? Já para a gente poder se alimentar juntos aqui. Mas nós estamos falando há mais de 2000 anos. É o outro contexto. Por isso é parábolas e contextos. Então não podemos interpretar uma parábola à luz do nosso contexto. Nós temos que interpretar uma parábola à luz daquele contexto. Não havia um posto de gasolina com uma lanchonete aberta. Não havia o posto Ipiranga, né? Então ele precisava mesmo bater na porta de um amigo. E se ele estava com fome, ele precisava pedir comida para esse amigo. Se o amigo não tem o que servir em casa, não tem o iFood para ele ligar e chegar. Ele tem que ir na casa de um outro amigo. E é assim que ele faz. A hospitalidade, como eu disse, era algo imprescindível, era algo muito caro para eles. Além do que, negar a hospitalidade, ou negar com que essa pessoa fosse bem recebida, não era uma vergonha somente para aquela família, era uma vergonha para a comunidade toda. Não era somente aquela pessoa que estava hospedando o amigo que chegara, era toda aquela comunidade que estava acolhendo aquela pessoa. E ele vai então na casa do outro amigo e pede 3 pães. É interessante isso, que ele pede o necessário. Um pouco antes, Jesus já ensinou a orar. E Jesus já nos ensina a pedir o necessário, né? Jesus fala assim, quando vocês forem orarem, vocês orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí esse amigo vai na casa do outro e ele pede o necessário. Ele pede 3 pães. 3 pães era culturalmente a alimentação de um homem, de uma pessoa. E ele então vai lá e pede o necessário. O outro amigo fala assim, eu não posso levantar porque já estou deitado com os meus filhos. Isso aí para nós é uma coisa assim bem bizarra, né? Como é que o casal dorme junto com os filhos, todos na mesma cama? Então, como que seria isso? Para aquelas pessoas, eles estão entendendo que Jesus está falando de um vilarejo pequeno, onde as casas são de pessoas pobres. Comumente essas casas eram de um cômodo só, e o lugar de dormir era um estrado, alguma coisa mais elevada, e todos dormiam ali na mesma cama mesmo, o pai, os filhos, a esposa, enfim, todos ali juntos. Talvez um pouco esparramado, né? Como dava. Então era impossível aquele homem se levantar sem acordar a família inteira mesmo. Uma que estava todo mundo deitado na mesma cama. Outra, que se era um cômodo só, ia fazer barulho. A porta está fechada. Então, abrir uma porta não faz tanto barulho assim, né? Para nós. Para eles faziam. Eram aqueles ferrolhos que eram colocados para travar a porta, aquelas madeiras encaixadas. As dobradiças não eram tão silenciosas, né? Em casa, quando começa a fazer ruído, a gente põe um óleo, né? Um WD?
WD-40. Hoje eu estou fazendo propaganda do WD-40, do Graal, né? Quem sabe alguém se sensibiliza, né? Mas, então, mas a gente coloca o óleo Singer, vamos começar a aproveitar aqui, para fazer menos ruído, mas na época não tinha como, era fazer muito barulho abrir uma porta, ia incomodar, ia movimentar a família inteira. Mas o Jesus vai dizer assim, ó, mesmo que não seja pela amizade, mas por não ser importunado, ele vai abrir a porta, ele vai acordar a família e ele vai atender o pedido. Na verdade, essa tradução ela não é tão fiel ao que Jesus está dizendo. Há uma outra tradução chamada O Livro, que nos fala que não, talvez ele não dê o alimento, não se levante no movimento da família toda pela amizade, mas para honrar a sua integridade como pessoa, como uma pessoa que valoriza seus princípios e valores, como uma pessoa que tem as virtudes de um homem do Oriente Médio em autoestima. Ele queria preservar a sua reputação, ele não queria ser visto mais, ou começar a ser visto naquela comunidade como o homem que não ajudou o amigo, que não se levantou de noite, que não deu os 3 pães. Por isso que Jesus vai falar assim, ele vai levantar sim, e ele não vai dar somente os 3 pães, ele vai dar tudo o que o outro precisa. Os pães geralmente não era servido seco, era colocado num prato com algum tipo de molho, e as pessoas molhavam o pão no prato e comiam. Um prato comum, mas eles tiravam um pedaço que cabia na boca, né? Molhava, comia, tirava outro pedaço. Para não colocar o pedaço mordido no prato. E ele vai dizer assim, para ele manter íntegra a reputação dele, ele vai ajudar o amigo. O que Jesus está dizendo o que conta na resposta da oração não é o mérito de quem ora, é o caráter de quem ouve a oração. Jesus e Deus nos acolhe e atende às nossas orações, não porque nós somos bons. Na verdade, na outra parábola, Jesus vai falar que nós somos maus. Ele vai dizer, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Então, as nossas respostas de orações, elas não estão totalmente ligadas ao nosso mérito de receber a dádiva que estamos pedindo. As nossas respostas de oração é fruto do amor e da graça de Deus. Deus nos ouve, Deus nos acolhe, Deus nos recompensa. Deus responde às nossas orações, não ligado ao nosso mérito, mas por quem Ele é, um Pai amoroso. Um pai atento, um amigo que quer suprir as necessidades dos seus filhos. Por isso que na segunda parábola, Jesus vai explicar isso. Fala assim, quem é um pai que se o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Quem é o pai que se o filho está pedindo um alimento, vai dar uma coisa inútil? Quem é o pai que se o filho pede um peixe, vai dar uma cobra, vai dar algo perigoso? Ou se pede um ovo, vai dar um escorpião? E ele vai dizer, se vocês são sendo mal, sendo pecadores, Mateus, quando conta essa parábola, ele fala assim, se vocês, sendo pecadores, sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais os vossos pais celestiais lhe dará coisas boas quando vocês pedirem. Então Jesus, ele não está somente ensinando as pessoas a orar. Jesus está motivando as pessoas a orar. Jesus está dizendo assim, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, ele vai dar uma referência de oração. E depois Jesus fala assim, mas vocês podem orar mesmo. Mesmo sendo maus, mesmo sendo quem vocês são, pecadores, mesmo sendo como nós somos, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. E o nosso Pai Celestial que nos vê, ele nos recompensa. Porque a resposta de oração não depende do seu mérito. A resposta de oração depende do quanto Deus te ama, imensuravelmente. E Ele vai atender o seu clamor. Ele vai atender o seu pedido.
Ele vai acolher a sua oração. E Ele vai acolher você junto com a oração. E Ele não vai te dar uma coisa inútil. E Ele não vai te dar algo que vai te fazer mal, como uma pedra, uma cobra ou um escorpião. Ele vai te dar coisas boas, que vai abençoar a sua vida. E que vai abençoar a vida da sua família. É disso que Jesus está falando, com essas parábolas. E Ele está levando aqueles ouvintes a acreditarem na prática da oração. Por isso que Ele vai dizer assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então vocês podem pedir, porque Deus vai responder. Batei, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Porque o vosso Pai, que é bom, Ele vai abençoar a sua vida. Nós vivemos um tempo na nossa geração em que nós estamos desaprendendo a orar. Nós estamos desaprendendo a buscar a Deus na solitude, no momento pessoal. Nós estamos desaprendendo a ficar sem o nosso celular, estar sempre ligado com tudo que está acontecendo. Nós estamos desaprendendo a ficar uma hora com a televisão, ou seja lá o que for, desligado, o computador, só para estar com Deus, só para estar em oração, só para estar buscando a presença de Deus. Nós estamos sendo condicionados ao mundo pragmatismo, que a gente quer fazer as coisas que funcionam imediatamente. E a oração não significa exatamente que nós vamos ter a solução de todos os nossos problemas. A oração significa que nós vamos nos relacionar com um Deus que nos ama e que vai atender aquilo que for útil e aquilo que for bom para as nossas vidas. Nós vivemos esse tempo da superficialidade. É impressionante como a gente se conforma com a superficialidade. Então, qualquer coisa que é falado, a gente acredita, viralizou, a gente compartilha, sem buscar a profundidade do que de fato está sendo dito, do que está sendo falado. Nós vivemos um ponto positivo, que é o acesso às informações, mas ao mesmo tempo são tantas informações que a gente não consegue ter uma informação com mais profundidade. Esse tempo do entretenimento, do pragmatismo, da superficialidade, que tem tirado de nós o aprendizado da busca sincera da presença de Deus em oração. Essa parábola, ela nos ensina que como orar e que podemos orar. E que a gente pode, mesmo quebrados, mesmo cheio de pecados, mesmo naquele dia que nós não fomos, eu não gosto muito disso, mas vou falar, nós não fomos a melhor versão de nós mesmos, né? Pisamos na bola. E a gente pode ir lá, fechar a porta do quarto e orar. Porque não é uma questão do seu mérito, é o Deus que te ouve, que cura suas feridas, que cura o seu coração e te torna uma pessoa melhor quando você se levanta da oração. Então, essas parábolas é um chamado à oração. Você pode orar. Você deve orar. Você precisa orar. E as portas da oração estão abertas a qualquer pessoa que quiser pedir, a qualquer pessoa que buscar, a qualquer pessoa que bater. Sempre se abrirá. Deus sempre será encontrado no momento da oração. E sempre Ele atenderá os nossos pedidos. Mesmo que não seja da maneira tão pragmática como nós estamos condicionados e gostamos. Mas não existe nenhuma oração que Deus não responda. Porque, assim como aquele homem, ele se levantou, criou todo aquele movimento e atendeu o pedido do amigo. Deus vai fazer todo o movimento para responder a sua oração também. Quero orar agora.